Vamos lá. Por muito tempo, como eu já sinalizei aqui na própria construção da enquete, a gente trata da questão do comportamento tóxico nas igrejas a partir de uma perspectiva da liderança. E, de fato, isso é um problema. Existem, sim, pastores tóxicos, líderes abusivos, existem pessoas que se utilizam da autoridade que possuem para manipular, para exercerem sua vontade, o seu domínio, e aí, ao invés de serem pastores, tornam-se imperadores, não é? Ao invés de construir ali uma comunidade de fé, constroem verdadeiros impérios, onde eles são os monarcas, onde a vontade dele sempre prevalece sobre qualquer outro, e qualquer tipo de manifestação, né, de contrariedade é visto como rebeldia. Inclusive, é tão verdade que a gente trata, né, desse assunto sempre no viés da liderança, que há poucas enquetes atrás a gente falou sobre isso. Né? Sobre rebelde, sobre o que é ser rebelde e o que não é, Verdade, o quanto que o conceito de rebeldia é usado como uma mordaça para silenciar críticas. Então, isso existe, né? Mas, por outro lado, como a gente já viu, com as manifestações dos nossos ouvintes, também com as manifestações do próprio pastor Dário, não é? Existem, sim, membros tóxicos. Existe um comportamento advindo de pessoas que deveriam ser pastoreadas que transmitem, sim, toxicidade. Né? São membros abusadores, manipuladores, que querem controlar. Então, a gente precisa reconhecer isso. E em muitas comunidades, esse tipo de comportamento é quase que genealógico. Ou seja, a gente precisa entender esse comportamento manipulador do líder a partir da sua origem. Então, talvez uma boa pergunta aqui para minha conclusão, para a gente não ficar, talvez, repetindo o que já foi dito pelos ouvintes, é se questionar qual é a origem do comportamento manipulador de um membro. Né? Qual? O que geralmente o empodera nesse sentido? Porque o vídeo que deu luz à nossa enquete aponta como origem desse comportamento manipulador membros que possuem problemas consigo mesmos, né? Consigo mesmos. Ou seja, membros, às vezes, que possuem uma necessidade emocional de atenção e aí fazem chantagem emocional, não é? Mas será que é só por causa disso que esses membros se sentem empoderados? E a minha resposta é não. Eu elenquei aqui pelo menos 3 motivos, né? Primeiro, pense numa família que fundou a igreja. Não é? Então, o avô ajudou a construir, o pai foi líder, os filhos foram crescendo, os parentes ocuparam cargos importantes, funções importantes, e aí, com o passar do tempo, a história da igreja se confunde com a própria história da família. Não é? Há uma espécie de equiparação. E aí, ao invés da família ter senso de pertencimento, né, nós pertencemos a essa igreja, a nossa história também está vinculada à história da igreja, ou seja, há um pertencimento da família com relação à igreja, ao invés disso, é produzido um senso de propriedade. Então, ao invés de dizer nós pertencemos à igreja, a família acaba dizendo a igreja pertence a nós. E há uma grande diferença entre senso de pertencimento e senso de propriedade. E aí, quando a decisão de um pastor contraria a vontade dessa família, que acredita que a igreja pertence a ele, aí o problema não está na decisão. O problema é porque os indivíduos passam a acreditar que só por causa do sobrenome que eles carregam, eles têm que ser ouvidos de uma maneira diferenciada, eles precisam ser assistidos de uma maneira diferenciada, e não importa se outros membros não teriam esse direito, eles precisam ter, afinal de contas, se o pastor não os observa de forma diferenciada, isso é uma desonra, está desonrando o nosso legado. Mas será que você quer ser honrado ou você quer assumir um lugar que nunca lhe pertenceu? Então eu acredito que essa questão familiar é muito forte na hora de produzir esse sentimento de dominação. Em segundo lugar, também tem a coisa do membro antigo. Não é? Às vezes o membro está ali há muito tempo. Está ali, não é? Olha, eu assisti essas paredes sendo erguidas. Não é? Então, assim, não necessariamente ele faz parte da família fundadora, mas ele é muito antigo, ele tem muitos anos naquela comunidade, e aí, de alguma maneira, os anos que ele acumula congregando ali se torna para ele um argumento de autoridade. Ele acha que ele tem autoridade só porque ele tem muito tempo. E aí ele acha, muitas vezes, que ele tem mais autoridade que o próprio pastor, porque o pastor chegou agora. Ô pastor, o senhor chegou agora. O senhor não sabe como funciona aqui. O senhor não sabe qual é a cultura do lugar.
Então ele acredita que pelo simples fato dele possuir mais idade até também que o pastor, e aí é uma questão etária, o pastor mais jovem tem que ouvi-lo, não é? Porque isso passa a ser para ele um argumento de autoridade. E não, biblicamente falando, não existe nenhuma base para que o indivíduo acredite que ele precisa ter uma prevalência em algumas decisões da comunidade só porque ele é muito antigo na igreja. E por último, claro, esse aqui é campeão, é o poder financeiro. O poder financeiro é campeão, né? Alguém que contribui muito pode começar a entender, ainda que inconscientemente, tá? Ainda que de maneira não racionalizada, de que a sua contribuição lhe dá direito de decisão. Né? Eu mesmo já testemunhei coisas horríveis assim, né? Ao longo da minha relação com a igreja, de pessoas que realmente acreditam que eles possuem uma prevalência diante da igreja, porque afinal de contas, como é que a igreja vai se manter sem ele? Né? Então ele realmente acredita nisso. Então a oferta deixa de ser uma expressão de generosidade e passa a ser, na verdade, aquilo que patrocina a sede de poder do contribuinte. Então o indivíduo contribui, ele tem uma sede de poder, e aí o seu próprio recurso é aquilo que patrocina essa sede de poder, essa vontade de mandar, não é? Só que, quando a gente fala de membro manipulador, a gente não está falando então só de pessoas que possuem uma capacidade emocional de domínio, né? Mas a gente também fala de pessoas que, pelo sobrenome que possuem, pessoas que, por causa da quantidade de anos, não é, que carrega nas costas de igreja, ou de cristianismo, ou de evangelho, ou pessoas que, por causa da sua conta bancária, acreditam que podem mandar. Só que eu quero lembrar aqui de como o rei Uzias, que foi um dos grandes reis da história de Israel, terminou seu ministério. A Bíblia vai nos relatar que o rei Uzias teve um reinado aí muito bem sucedido, foi um rei que construiu uma grande reputação bélica no reino de Judá, tanto que muitos inimigos deixaram de querer invadir aquele território justamente porque o rei Uzias tinha a fama de ser um rei forte, e enquanto ele fez o que era agradável aos olhos do Senhor, Judá teve paz. Só que o texto bíblico nos conta que os últimos dias de Uzias foram vividos em uma cama leproso e morreu de forma decadente. E alguém poderia perguntar, né? Mas o que ele fez demais? Ele cometeu algum pecado no sentido de alguma coisa injusta no seu reinado? Foi injusto? Foi perverso? É interessante que o pecado de Uzias foi achar que pelo fato dele ter se tornado tão grande, ele poderia fazer o que ele quisesse no templo. O texto diz que ele entra no templo e ele decide queimar incenso. Uma atribuição que era exclusiva do sacerdote. Então olha que interessante. O castigo de Uzias perdeu tudo que ele construiu porque ele achou que pelo fato dele ser grande do lado de fora da igreja, não é? daquele templo que era o templo do Senhor, o fato dele ser grande, um grande monarca, um grande governante fora da igreja, isso fazia uma autoridade dentro da igreja. Ele quis fazer algo, né? Ele quis exercer uma atividade que era exclusiva do sacerdote, do líder da comunidade, daqueles que foram levantados por Deus para o exercício daquela tarefa. Então aqui o meu conselho para você, membro, que acha que só porque você tem sobrenome, que acha que só porque você tem muito tempo na igreja, que acha que só porque você tem muito dinheiro, saiba de uma coisa: essas coisas podem ter valor da porta para fora da igreja, porque da porta para dentro, não queira queimar incenso. Não queira passar por cima do sacerdote. Porque o mesmo Deus que puniu Uzias, ele não mudou. Ele é o mesmo. Então tome muito cuidado.